Hoje eu quero conversar sobre uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender. A gente cresce, vira adulta, entra num casamento, tem filhos, mas a gente continua carregando com a gente hábitos que não são nossos. E um deles, no meu caso, é o caos. Eu nem percebia, mas eu aceitava, muitas vezes atraía, e na maioria das vezes eu até criava o caos na minha vida. Faz pouco tempo que eu aprendi a aceitar menos o caos e a pedir paz, a encontrar paz em pequenos momentos da vida, principalmente aceitar a paz, porque o caos ele estava tão intrínseco na minha vida que para mim aquilo era natural. A paz é que era algo estranho, diferente. E recentemente eu aprendi a aceitar isso, a aceitar a paz, a pedir paz, a querer paz e a encontrar ela em pequenas coisas da vida. E isso mudou tudo. Eu cresci em ambientes caóticos, em ambientes que acontecia muita coisa ao mesmo tempo, ambientes que exigiam muita responsabilidade emocional, onde eu tive que crescer muito rápido, onde sempre tinha muita tensão, muita energia pesada, era muito caótico, muito bagunçado. E quando a gente cresce em um lugar assim, a gente passa a acreditar que aquilo é normal. Apesar de eu sempre desejar não viver aquilo, eu não queria viver aquilo, eu sabia que aquilo não era gostoso de se viver. Mas lá no fundo, lá no meu registro subconsciente, isso estava registrado como normal. De alguma forma eu achava que era normal estar sempre em alerta, e era normal aceitar esse barulho, essa confusão o tempo todo. Eu lembro que as pessoas falavam que, eu quero paz, eu quero estar em paz, e eu nunca entendia isso. Eu me perguntava o que é a paz? Como é viver em paz? O que isso significa? Como a gente encontra isso? Porque eu não conseguia entender. Eu realmente não sabia o que era a paz. Eu achava que aquele caos que eu vivia, todo mundo vivia, que aquilo era normal, que a vida era assim e que as coisas iam acontecer desse jeito mesmo. Quando eu resolvi sair da casa da minha mãe, eu queria fugir daquele caos. Eu queria fugir de uma pessoa que eu não gostava, que me fazia mal, que era meu ex-padrasto. Sabe, a nossa convivência não era boa, a gente tinha um desgaste muito grande, sabe? E por conta dessa convivência com meu ex-padrasto, eu e minha mãe vivíamos em caos também. A gente vivia brigando, a gente vivia discutindo, aquilo era, sabe, sempre uma grande explosão, assim. Sempre tudo estava a ponto de pegar fogo o tempo inteiro, né? E aí, quando eu resolvi sair da casa da minha mãe, eu tinha 17 para 18 anos, mais ou menos. Eu fui, na época, morar com o meu ex, né, meu primeiro relacionamento lá, meu ex-namorado, marido. Inclusive, a gente acabou casando depois de um tempo. E eu jurava que eu tava saindo do caos, que eu tava saindo da casa da minha mãe para me livrar do caos, para encontrar a paz, encontrar a minha tranquilidade na vida, né? Só que, no fim das contas, eu só mudei de endereço. O caos, ele foi dentro de mim. Ele foi junto comigo. Aquilo já fazia parte de mim. Só que eu não sabia. E é isso que acontece quando a gente não conhece outra coisa. Isso tá dentro da gente. E a gente não conhece nada diferente para mudar. E aí, relacionamentos instáveis parece intensidade. Dramas parece amor. E o cansaço, isso é normal. Eu não sabia pedir calma, eu não sabia viver a paz, porque eu nunca tinha visto isso na prática. Eu nunca tinha vivido isso. Eu só fui perceber que a minha vida era caos demais quando eu comecei a notar coisas simples. E isso há muitos anos depois, muitos anos depois. Quando eu fui morar num apartamento sozinha, há alguns anos atrás, e era um lugar muito silencioso, e eu me sentia extremamente estranha naquilo. Eu comecei a cuidar mais de plantas, a gostar mais de plantas, a acordar de manhã sozinha, no silêncio, tomar meu café. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. Sabe, uma sensação de isso aqui não pertence a mim? Nos momentos em que eu estava sozinha e nada estava acontecendo, eu ficava extremamente inquieta. E quando tudo estava bem, eu sempre achava que algo ruim ia acontecer. Sabe aquela sensação de estar sempre preparada para apagar um incêndio? Então, era esse o meu padrão. E eu me tornei muito boa em apagar incêndios, porque eu sabia como fazer isso, eu vivia isso. Eu não era uma pessoa que gostava de estar sozinha, de ficar sozinha. Eu sempre precisava estar com alguém ou estar rodeada de coisas, sabe, várias coisas acontecendo. Eu precisava sempre estar muito cheia de tarefas, muito extremamente ocupada.
E aí, nessa fase da minha vida, que eu fui morar sozinha, né, há poucos anos atrás, e eu percebi que eu estava me sentindo estranha com aquela paz, eu estava me sentindo estranha com aquele silêncio, eu comecei a pensar, por que isso, sabe? Por que eu não consigo ficar sozinha? Por que que isso é muito estranho para mim? E depois de um tempo, eu comecei a entender que aquilo era muito bom, que viver aquela paz, viver aquelas coisas era muito gostoso, sabe? O silêncio da manhã, eu sozinha em casa, a minha mente vagando, ao mesmo tempo me trazendo muitas coisas nas quais eu precisava pensar e refletir. Isso me dava uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo me trazia uma angústia, porque apareciam coisas na minha mente que eu nunca tinha visitado. Enfim, né? Era uma coisa muito nova para mim. Só que depois disso, depois que eu entendi o quanto isso era bom, todo o caos que chegava até mim começou a me fazer mal. Aí eu consegui identificar. Quando o caos chegava em mim, eu identificava e eu entendia, não, isso não está certo. Não, isso não tem que ser assim. Não, dá para ser diferente. Eu já vivi algo diferente, então dá para ser diferente. Eu não aceitava mais qualquer caos que vinha. Eu não aceitava mais as pessoas me trazendo isso. E eu estava começando a aprender a não atrair o caos para mim e a não causar o caos na minha vida, sabe? Porque isso era o mais difícil para mim. Como eu vivi aquilo tudo, eu acabava causando o caos, porque a paz para mim era estranha. A calma, a tranquilidade era estranha. Era algo que eu não sabia viver. E quando eu comecei a viver ali naquele momento, eu comecei a entender que não é estranho, não, é gostoso, é muito bom. E isso aqui é o que a gente tem que viver. Essa é a calma, isso aqui que é paz. Coisa que eu não sabia antes. Então, se é possível viver nisso, eu não vou mais aceitar o caos, eu não vou mais viver daquela forma. Não estou dizendo que é fácil e não foi fácil para mim. Eu demorei muito tempo, para ser bem sincera, faz talvez 2 anos, 2 anos e meio, que eu de fato aprendi a me livrar do caos, a dizer não pro caos, de verdade. Mas a partir daquele momento eu comecei a trabalhar isso, né? E a ficar em vigília, mas de uma outra forma, em vigília contra o caos, sabe? Não em alerta e sempre pronta para apagar incêndio, mas em alerta de identificar e entender. Opa, o caos está chegando? Não, eu vou fechar aqui, eu vou deixar esse caos lá fora, ele não me pertence, ele não vai entrar em mim, sabe? Eu comecei a entender que isso era possível. E aí veio o Arthur. E a maternidade, ela tem essa capacidade de ser um grande espelho, né? A maternidade faz a gente ver coisas, entender coisas que a gente vivia. E com isso também eu entendi que eu queria um mundo totalmente diferente para o Arthur. Um mundo tranquilo, um mundo previsível, um mundo calmo, e uma vida um pouco mais em paz, sabe? Sabe aquela paz de bebê que dorme tranquilo? Pois eu não me lembro de ter vivido isso na minha infância. E é isso que eu quero que ele viva. É isso que eu quero proporcionar para ele. E aí, com essas reflexões da maternidade, foi que eu entendi que se eu posso criar esse ambiente para uma outra pessoa, eu posso criar isso para mim também. Eu comecei a entender e aprender a pedir paz, pedir calma, desejar viver essa vida, sabe? Pedir com que eu conseguisse ser paz e calma. Eu acho que por conta desse mundo todo, dessas coisas todas que eu vivi, eu me tornei uma pessoa muito expansiva, muito estressada, muito irritada. Várias coisas me causam irritabilidade muito facilmente. Então eu tenho que estar sempre me policiando, eu tenho que estar sempre em vigília para não deixar isso acontecer comigo, sabe? Facilmente eu posso perder o controle, vamos dizer assim. E esse caos, essa confusão toda que eu vivi, também me tornaram extremamente autoritária. E esse autoritarismo é algo que eu também venho trabalhando constantemente em mim para soltar, para deixar isso ir, para deixar isso ser leve. Porque ser autoritária faz mal pra gente,
tanto quanto faz mal para as pessoas que vivem isso, né? Com a gente. Então, ser autoritária me tranca, me trava, faz eu querer tomar controle de tudo, das coisas, do mundo. E não é bem assim. E esse tomar controle de tudo, das coisas, é o que tira a nossa paz, é o que traz o nosso caos. E aí eu aprendi que eu posso pedir mais calma, eu posso pedir mais paz, e eu vou fazer isso, sabe? Eu vou desejar isso para mim todos os dias, eu vou trabalhar e lutar e me movimentar para que eu consiga viver isso todos os dias. E para conseguir viver isso todos os dias, eu entendi que eu preciso escolher diferente essas pequenas coisas. Não deixar tudo para a última hora, aprender a dizer não para certas coisas, para certas pessoas, aprender a dizer sim para mim mesma. Todo não que eu digo para uma outra pessoa é um sim que eu digo para mim mesma. E muitas vezes eu faço um trabalho de pensar assim, eu não estou dizendo não para aquela pessoa, para essa coisa que ela me pediu. Eu estou dizendo sim para minha pessoa. Então, para eu poder dizer sim para minha pessoa, eu preciso dizer não para essa pessoa. Entende? Comecei a ver de uma forma diferente, porque antes eu via o dizer não como, ai, nossa, como ela é ruim, ela vai dizer não, ela não vai poder fazer, como assim? Não ajuda as pessoas? Não gosta de ajudar as pessoas, sabe? E aí, para aprender a dizer não, eu comecei a pensar dessa forma. E não estou dizendo não para ela, estou dizendo sim para mim. Outras escolhas diferentes que eu aprendi a fazer é não entrar em brigas que não são minhas, é conhecer o meu corpo, entendê-lo e respeitá-lo quando ele precisa de pausa. Não confundir a intensidade com amor. Isso tem um ponto engraçado aqui para eu falar. Eu tive 3 relacionamentos. O meu relacionamento atual, o anterior e o primeiro. Nesse primeiro relacionamento que eu fui casada era um caos. A gente brigava muito, a gente era violento um com o outro. Eu vivia sempre em alerta porque eu era muito insegura, eu tinha muito ciúme, eu sempre desconfiava muito. E aí esse relacionamento terminou, passou um tempo, eu tive outro relacionamento. Nesse outro relacionamento, eu não era a pessoa insegura. A pessoa que se relacionava comigo era o inseguro. E ali eu também vivia um caos, porque eu vivia cobranças, eu vivia desconfiança. No caso, ele desconfiava de mim, ele me cobrava. E aí eu não conseguia ter a paz de sair com uma amiga para tomar um café, porque mensagens eram constantes no celular, ligação, onde que eu estava, foto, queria saber tudo. E nesse meu terceiro relacionamento, que é o meu relacionamento atual, no início eu vivi isso, eu como sendo a pessoa desconfiada, insegura. Então eu revivi lá o meu primeiro relacionamento no começo desse meu relacionamento atual. Só que o meu marido, ele é extremamente tranquilo. Ele não tem desconfiança, ele não tem inseguranças. E aí, uma vez eu saí com umas amigas, fui num aniversário, né, de uma amiga, junto com outras amigas, e eu percebi que tinha passado um tempo já, não tinha nenhuma ligação no meu celular, não tinha nenhuma mensagem. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Incomodada do tipo, tá, a pessoa não me ama? Ele não me ama? Ele não se preocupa comigo? Por que que ele não manda mensagem? Literalmente nesse sentido. E aí, conversando com ele depois, eu, eu entendi que aquilo, na verdade, era um padrão que tinha nos meus outros relacionamentos e que não viver aquilo no relacionamento com ele estava me deixando incomodada, porque aquilo era novo para mim. Viver essa paz de sair com as amigas, passar horas e não receber nenhuma ligação, nenhuma cobrança, nenhuma mensagem, sabe? Era novo, eu não sabia viver aquilo, mas ao mesmo tempo era muito bom. E eu queria aprender a viver aquilo. E foi assim que aconteceu no restante do nosso relacionamento, sabe? Eu precisei curar muitas coisas em mim, eu precisei tratar, trabalhar muitas coisas em mim, mas hoje a gente vive isso, a gente vive essa paz, essa tranquilidade, sabe? Uma coisa que eu precisei aprender também é que calma não é viver sem emoção, é viver com maturidade. Mas essas são coisas que não acontecem da noite pro dia. É tudo uma construção, é treino, é aprender uma nova forma de existir,
uma nova forma de viver. Hoje eu consigo olhar para minha vida e ver claramente que eu não nasci sabendo o que era calma e paz, mas que eu posso aprender, que eu posso construir e que eu posso escolher. E se você também está em busca de sair do caos e encontrar mais paz, saiba que isso é um caminho lindo. É lento, é um processo, mas é super possível. E vale a pena cada passo, por mais pequenininho que seja. Agora, se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa seu comentário. Eu vou adorar conversar com você. Não esquece de curtir. E se você gostou desse vídeo, quiser assistir os outros vídeos do canal e se identificar, não se esquece de se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo.